Olá, pessoal! Nós estamos aqui mais uma vez para o vídeo do projeto de extensão Reforço de Matemática para os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Nós estamos no nosso quarto vídeo, que temos aqui como tema fração. Nosso primeiro vídeo a gente abordou o sistema de numeração decimal. No nosso segundo vídeo a gente falou sobre as 4 operações básicas de matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão, além também da resolução de problemas. No nosso terceiro vídeo, a gente falou sobre perímetro e área. E agora, nosso quarto vídeo, o quarto e último vídeo do projeto de extensão, será sobre fração. Eu trouxe aqui qual é a unidade temática que o conteúdo de frações se enquadra e qual é a habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. A unidade temática de frações é a unidade temática números. Os objetos de conhecimento dessa aula de hoje é representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica. E eu trouxe aqui uma habilidade do quinto ano, é F05MA03. Qual é essa habilidade? É identificar e representar frações maiores e menores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Essa é uma habilidade que a gente vai tentar desenvolver nos nossos alunos nesse vídeo de hoje. Antes da gente iniciar o conteúdo, eu vou passar aqui agora um videozinho do canal Aula 365 Brasil, canal do YouTube. É um videozinho bem explicativo, introdutório para a gente ter um primeiro contato com esse conteúdo de frações, que é um conteúdo que precisa de bastante calma para você conseguir assimilar todo o conteúdo. É um conteúdo novo, são conceitos diferentes e você precisa de todo esse reforço para compreender a matéria. Vamos assistir ao vídeo agora. Como se chamam os números que se escrevem como meios? Chamam-se frações. Por que são dois números, um em cima e outro embaixo? Porque as frações têm um número em cima chamado numerador e outro embaixo chamado denominador, que me indica a quantidade de partes em que eu posso dividir um número inteiro. Também poderíamos continuar partindo os meios? É claro, durante o recreio, uma aluna teve uma dúvida e seria bom que entre todos nós pudéssemos dar uma resposta. Ela repartiu os bombons entre amigas e quando terminou, percebeu que sobraram. E o que é que vocês teriam feito? Suponhamos que ela quisesse repartir 6 bombons entre 4 amigas. Como divide os que sobram? Ela dá um bombom para cada uma. Sobram 2. Sobram 2, porque 6 dividido 4 dá 1. E restam 2. Agora, pensem o que podemos fazer com esses 2 bombons. Divido pela metade e posso continuar repartindo os bombons. Quer dizer que cada uma vai ter mais de um bombom, Mati? Eu acho que cada criança vai ficar com um bombom e meio. Como vocês escreveriam a quantidade de bombons que corresponde a cada uma? Eu sei, um bombom inteiro e meio mais. Se eu somar 4 meios bombons, vou ter 2 bombons inteiros. Quer dizer que com 4 vezes 1/4 eu formo outro bombom. Eu não sabia. Isso mesmo. Mas lembrem-se que para repartir as partes, estas têm que ser sempre iguais. Oi, pai, o que você está fazendo? Estou organizando os discos de música e percebi que do total, que são 20, a metade são de bossa nova. E o resto? Tenho 5 de samba e outro tanto de jazz. Pai, vamos converter os números em frações? Vamos ver quanto você aprendeu na escola durante a semana. Você disse que tem 20 e que a metade deles são de bossa nova. Isso quer dizer que são 10 de bossa nova. É, mais 5 de samba e o resto de jazz. É fácil. Os discos de bossa nova são a metade. Os de samba são 1/4. E o outro quarto é de jazz.
Perfeito, Luciano. Meus parabéns, porque você pode resolver as frações muito rápido e bem. Dá para perceber que você gostou muito desse tema. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Esse questionamento que o vídeo nos deixou, você pode resolver isto? Nós temos aqui 4 figurinhas, né? São figurinhas de pizza e a gente vai ter que responder qual é a fração da parte comida de cada uma dessas pizzas. Eu vou deixar essa pergunta do vídeo em aberto. No final da nossa aula, eu vou fazer a resposta com vocês. Para iniciar, eu trago aqui um questionamento. Todo aluno se pergunta isso, né? Toda criança, quando começa a estudar, não tem esse conhecimento do que é fração. E ele se faz esse questionamento. O que quer dizer fração? E eu trouxe aqui uma definição. A palavra fração vem do latim fractione e quer dizer dividir, quebra ou rasgar. Fração no cotidiano também quer dizer porção, parte de um todo. A ideia de fração. Notícias antigas a respeito de frações. Eu vou ler aqui um trechinho com notícias de como é que a fração foi se desenvolvendo, né? As notícias mais antigas a respeito de frações vêm do Egito Antigo. As terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares, em troca de pagamento de tributos ao Estado. Como o rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham de ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada. Então, como o rio Nilo ele tinha as variações de cheia e de seca, periodicamente eles tinham que ficar fazendo essas medições, porque o tamanho da terra ia variar de acordo com a cheia do rio Nilo, certo? Outro questionamento que todo mundo se faz quando começa a estudar frações. Para que servem as frações? Que nós temos aqui, né, as frações e a escrita de frações como era feita antigamente, né? Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios conheciam as frações de numerador 1 e esta era a forma que eles usavam para representá-las. Nós temos aqui afirmando que a fração surgiu da necessidade de fazer a divisão de 1. Quando eu tenho mais do que 1, a divisão fica mais fácil, né? Se eu tenho 4 pães, por exemplo, facilmente eu consigo dividir para 2. Vou pegar aqui 2 vai para 1, 2 vai para o outro. Então 4 dividido para 2 é 2. Agora, se eu tenho um pão para dividir para 4, eu vou ter que pegar esse pão e dividir em fatias, né? Eu não vou pegar o pão inteiro, prontinho lá, e só entregar. Eu vou ter que fazer essa divisão antes. E aqui nós temos a representação, né? Como é que eles repartiam, que eles representavam 1/3? 1 sobre 3 eles representavam dessa forma, com esse círculo na parte de cima e 3 tracinhos embaixo. Sempre a representação era feita dessa forma. A representação tinha como numerador 1, então tínhamos um círculo. E embaixo, a quantidade de tracinhos era o valor do denominador. Nesse caso aqui do 20, tem esse símbolo, porque esse símbolo representa o 10. Quantos exemplos você pode dar pensando em situações do seu dia a dia em que utilizamos frações? As frações no nosso dia a dia a gente vê constantemente.
né? Muitas vezes a gente não percebe, é algo automático, mas a gente sempre está vendo frações. Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos as enquetes do jornal, né, do G1, portal de notícias, onde traz o termo fracionário. Nós temos aqui 2/3 das mutações causadas de câncer ocorrem devido a erros aleatórios de reprodução do DNA, diz estudo. Isso é uma enquete de uma notícia, né? O título de uma notícia do portal G1 no mês de março de 2017. Então, nós temos aqui o termo 2/3. Isso a gente está falando de fração. Nós temos aqui outro título de enquete, né? Outra enquete. 3/4 da França enfrentam restrições de acesso à água. Essa é uma notícia também do portal G1 de agosto de 2020. Então, constantemente a gente consegue perceber a utilização das frações nos jornais e nas revistas. Outro local que a gente vê com muita frequência o termo de frações, a utilização das frações, são nas receitas culinárias, receitas, todo tipo de receita farmacêutica, a gente vê muito a fração. Nós temos aqui a receita de um bolo. Receita do bolo de cenoura. 1/2 de xícara de chá de óleo, 3 cenouras médias raladas, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras e meia. Nós temos 2 e 1/2 aqui. Chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, nas receitas é muito comum a gente ver a unidade em fração. Geralmente a gente utiliza meia xícara, 1,5 copo, 3/4 da farinha, de 1 quilo de farinha, do pacote de farinha. A gente sempre tem essas frações, essas porções feitas através de fração. Conhecendo as frações, vamos recortar uma tira de papel de uns 30 centímetros de comprimento, né, e 5 centímetros de largura. E vamos dobrar a tira ao meio. Obtemos assim 2 partes. Então aqui nós vamos ver um retângulo onde ele foi dividido ao meio, exatamente ao meio. Nós temos um lado aqui em azul e um lado aqui em branco. Eles têm o mesmo tamanho, né? A mesma distância. Então, foi dividida na metade. E como é que a gente representa essa metade? A gente representa dessa forma. 1/2. Mas um pouco mais à frente no vídeo, a gente vai falar como é que a gente faz essa leitura, essa representação. No caso, cada parte obtida representa a metade ou 1/2 da tira, que é o que eu acabei de falar, né? A representação numérica. Essa representação numérica, 1 em cima e o 2 embaixo, representa a metade ou 1/2 da tira. Vamos recortar outra tira de papel do mesmo tamanho, só que agora iremos dobrá-la em 3 partes iguais. Cada parte da tira inteira representará a terça parte, ou 1/3. Se eu dividir a tira aqui embaixo em 3 pedaços, nós temos aqui um pedaço, 2 pedaços aqui mais transparentes. Então, eu vou representar isso dessa forma, com 1 em cima e o 3 embaixo. Os 3 pedaços aqui têm que ter o mesmo tamanho. Fração a gente divide em partes iguais. Agora, observe novamente a tira dividida em 3 partes iguais e pinte 2 delas. Dessa forma, podemos dizer que 2/3 da tira estão pintados. Representação numérica é essa, 2 em cima e 3 embaixo. Nós temos aqui
a tira dividida em 3 e 2 aqui selecionados de azul, 1/3 e 1/3. Quer dizer que nós temos o quê? 2/3. Das 3 partes, nós temos 2 coloridas de azul. Da mesma forma, para obter, por exemplo, 1/4, 1/5, 1/6, etc., seguimos o mesmo procedimento anterior. Ou seja, vai depender de quantas partes tem a sua figura e qual é a parte selecionada. A parte selecionada tem quantos pedaços? Tudo isso vai influenciar na escrita e na leitura da fração. Vamos observar mais estes exemplos. Nós temos aqui a figura de 3 relógios, né? Primeiro relógio. Este relógio marca meio-dia. O segundo relógio marca meio-dia e 15. E o terceiro relógio marca meio-dia e meio, né? 12:30. O primeiro relógio está marcando 12 horas, pontualmente. Nós temos aqui, ó, os 2 ponteiros estão no 12, né? O segundo está fazendo isso daqui, ó. Está marcando 12 horas e 1/4, porque se eu pegar esse relógio e fizer uma divisão aqui no meio, ó, e outra aqui, dividir ele em 4 partes iguais, esse primeiro pedaço aqui, ó, que foi o que o ponteiro andou daqui até aqui o 3, ele é 1/4, ele é um pedaço dos 4 que eu fiz a divisão. Então, são 12 horas e 1/4, né? 1/4 de hora. Já no meu terceiro relógio, o ponteiro dos minutos não parou aqui no 3, ele continuou andando até o 6 aqui. Então, é 12 horas e 1/2 de hora, porque uma volta completa é 1 hora. A metade do relógio, o ponteiro andou a metade, então andou meia hora, né? Se eu dividir esse relógio em 2, eu sei que o ponteiro andou isso daqui, ó, andou a metade, meia hora. Nós temos aqui o numerador e o denominador são os termos de uma fração. Então, para você não ficar dizendo o número de cima, o número de baixo, esses números têm nomes, nomenclaturas, que quando vem numa prova ou vem em algum outro exemplo, vai vir essa nomenclatura e você vai ter que saber o que quer dizer. O número que fica na parte de cima, a gente chama de numerador. E o número que fica na parte de baixo, a gente chama de denominador. O denominador indica em quantas partes iguais uma unidade foi dividida. O numerador indica quantas dessas partes foram consideradas. Por exemplo, em uma pizzaria, né? As pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Vamos ver quantos pedaços sobraram. Então vamos lá. Nós temos aqui a pizza, né? Ela foi dividida em 8 partes, só que eles só comeram 2 pedaços, né? Ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Então, 2 pedaços é o que foi comido. Foi comido 2/8 dessa pizza. Leitura de frações. Vejamos como são lidas ou escritas por extenso algumas frações. Nós temos aqui 1/2, 1/2. 2/3, nós temos aqui, né? Aqui embaixo, 1/4, 1/4. 1/10 é 1/10. 2/15 são 2/15avos. E 1/100, 1/100. Então, só para deixar claro aqui, nós temos alguns casos especiais na nomenclatura. Quando eu tenho 10 na parte de baixo, no denominador, nós chamamos de décimo.
Quando eu tenho 100, eu chamo de centésimo. E quando eu tenho 1000, eu chamo de milésimo. Então, o nome, o valor já sugere a nomenclatura. 10 no denominador, décimo. 100 no denominador, centésimo. 1000 no denominador, milésimo. E a partir, até o nono, quando eu tenho até 9 pedaços no total, eu vou falando os números de forma ordinal. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A partir do décimo, né? A partir do 11º, eu não vou falar 11º. Eu vou ler o número e logo em sequência falar a palavra avos, como é o caso aqui desse 2 sobre 15. Vai ficar 2, 15 avos. A gente vai explicar um pouco melhor e clarear mais essa parte de leitura de frações. Bom, pessoal, então agora a gente vai assistir ao vídeo demonstrativo da professora Vilma Ribeiro, né? O vídeo tem como temática frações e está disponível no seu canal do YouTube, né? Ela vai falar no vídeo sobre frações, vai falar sobre frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Vai explicar o que é cada uma dessas. Tem aqui o link também do vídeo do canal dela e prestem atenção no vídeo da professora Vilma Ribeiro, porque são vídeos muito bons, muito bem detalhados, bem interativos. Vamos assistir agora. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma fração é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor 2 números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7. E também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos e 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa fração não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não. Nós lemos os números normalmente, temos um 7 e um 11, e acrescentamos a palavra avos no final. Então, fica assim, 7, 11 avos. Aqui temos um 5 e um 23. Então, lemos assim, 5/23 avos. 9/32 avos. 4/17 avos. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, senão ficará avós. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate,
Você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes, então devemos colocar o número 12 embaixo. Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim, 3/12. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, 3/8. Para representar essa fração em uma forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, etc. Vou utilizar um retângulo. Comece sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo, de acordo com o denominador, que indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes. Pronto, já dividi. Agora, vou colorir a parte que foi utilizada, que são 3. 1, 2, 3. Prontinho. Vamos ver se vocês entenderam? Como nomeamos essas frações? Se você respondeu 4/7, 3/3 ou 1 inteiro e 17/18, você acertou. Qual é a representação dessa fração? Se você respondeu a letra C, você está correto. Como podemos representar em números as frações abaixo? Se você respondeu 2/4 e 4/10, muito bem! Você compreendeu direitinho. Nós vamos aprender sobre frações próprias, impróprias e aparentes. Estão preparados? Então, vamos lá! Vamos começar pela fração própria. É chamada de fração própria toda aquela em que o numerador é menor que o denominador. Essa vocês já aprenderam. Ela representa a fração de uma unidade apenas. Por exemplo, um chocolate dividido em 8 partes, onde 4 dessas partes foi consumida. A fração que representa a parte consumida desse chocolate é 4/8. No denominador, colocamos em quantas partes o todo foi dividido e no numerador, quantas partes foram consumidas. Isso a gente já aprendeu. Vamos para a fração imprópria. Fração imprópria é quando o seu numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 9/3, 12/4, 21/7. Repararam que o número de cima está maior do que o número de baixo? Vamos entender por que isso acontece? Porque essas frações representam mais do que um inteiro. Por exemplo, digamos que você tenha comprado 3 pizzas para dividir com 8 amigos. Cada pizza já veio dividida em 12 pedaços. Cada amigo comeu 4 pedaços. Se tinha 8 amigos e cada um comeu 4, no total foram 32 pedaços de pizza. Qual é a fração que representa o total de pedaços consumido pelos amigos? Bom, no denominador, que é a parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes, então o denominador vai ser 12. E no numerador, que é a parte de cima, colocamos quantos pedaços foram consumidos. Essas 32 partes colocamos em cima. Então essa fração ficará assim: 32/12. Essa fração também poderia ser representada em números mistos, que ficaria assim: 2 inteiros, porque foram 2 pizzas inteiras que eles comeram, mais a fração do que sobrou da outra, que é 8/12.
mas isso aprenderemos nas próximas aulas. Outro exemplo. Martinha pegou 5 folhas de papel e dividiu em 4 partes. Ela utilizou 17 partes para desenhar. A fração que representa essa questão é: em quantas partes o todo está dividido? O que nesse caso é a folha, o todo. Em quantas partes a folha está dividida? Em 4 partes, que deve ser colocada no denominador. E na parte de cima colocamos a quantidade utilizada, que são 17. Então, essa fração será lida assim: 17 quartos. Essa fração também pode ser representada em números mistos. 4 inteiros, que foram 4 folhas inteiras, e 1 quarto, que foi o que sobrou da outra. Frações aparentes. Você sabia que toda fração representa uma divisão? Considere que o número de cima sempre é dividido pelo de baixo. Por exemplo, 3 sextos é o mesmo que 3 dividido por 6. Vamos fazer essa conta. 3 dividido por 6 não dá. Então coloco o 0 e a vírgula embaixo do divisor e o 0 ao lado do dividendo. Ah, agora sim eu consigo dividir. 30 dividido por 6 é 5. Então essa fração, 3 sextos, é o mesmo que 5 décimos. Fração aparente é um tipo de fração imprópria cujos numeradores são múltiplos dos denominadores. Ou seja, ao dividirmos o numerador pelo denominador, iremos obter um valor inteiro como resposta. Por exemplo, 25 quintos. Se dividirmos essa fração, teremos um número inteiro, sem vírgulas. « 36 dozeavos. 36 dividido por 12 é 3. Reparou que o quociente é inteiro, sem vírgulas? A esse tipo de fração, damos o nome de fração aparente, que é quando dividimos o numerador pelo denominador e temos como resultado um número inteiro, sem vírgulas. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Bom, pessoal, a gente já assistiu ao vídeo e agora a gente vai continuar com os nossos exemplos para a gente assimilar e consolidar nosso aprendizado sobre frações. Então vamos ver aqui. Observe a barra de chocolate. Nós temos aqui uma figura de uma barra de chocolate. Agora observe que eu selecionei aqui um quadradinho dessa barra. O que é que isso quer dizer? Eu quero dizer que eu peguei 1/10 dessa barra. Porque se eu tenho aqui 10 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei o 10 aqui embaixo. E 1 é o que está selecionado. É o que eu vou deixar aqui na parte de cima. Um outro exemplo com a mesma barra de chocolate. João comeu 3 pedaços do chocolate. Qual fração representa a parte comida por João? Então, nós temos aqui a figura onde a mesma barra de chocolate com 10 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que João foi lá e pegou 3. Então, ficaram 7, mas ele pegou 3. Então, para a fração, eu vou utilizar a parte considerada, está considerando aqui o que ele comeu. E o total de pedaços que tem a barra. A barra não tem 10? E ele comeu 3, então eu vou levar em consideração apenas esses dois números, o 10 e o 3. O 3 vai ficar na parte de cima, que é a parte comida por João, e o 10, que era o total de pedaços, fica embaixo. Agora, se eu perguntasse, por exemplo, qual é a fração da parte que sobrou do chocolate? Sobraram 7 pedaços, então aqui no lugar do 3 teriam 7. Só que eu não quero saber do que sobrou, eu quero saber da parte comida por João. Vamos a exemplos. Nós temos aqui uma representação em desenho, uma figura, e ela foi pintada alguns pedaços, né? Está dividida em partes iguais.
Como é que eu resolvo essa fração? Eu vou deixar logo aqui um tracinho, que a fração sempre tem esse tracinho aqui. E primeiro eu vou preencher isso. Total de partes divididas. Está dividida em quantas partes essa fração, essa figura? Então vamos lá, contar a partir desse primeiro branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No total nós temos 8. E agora eu vou contar as partes coloridas. Nós temos aqui apenas 3 partes coloridas. Então, nós temos um 3 aqui. A fração vai ser essa. 3 em cima e o 8 embaixo. Outra representação em desenho. Vamos esperar aqui o desenho ser construído. Algumas partes estão sendo coloridas. E como é que vai ficar essa fração? Primeiro, colocar aqui o total de partes divididas. Vamos contar aqui a partir dessa colorida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. E quantas partes? Apenas as partes coloridas, né? Embaixo eu coloquei o total de pedaços. Agora só os que estão coloridos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ficar o 5. 5 em cima e o 8 embaixo. Mais uma. Nós temos aqui novamente, já mudei a nomenclatura. Ó. Eu não quero saber o total de partes com esse nome, com essa nomenclatura. Eu quero saber o denominador. Denominador sempre é o total de partes da figura. Quantas partes tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o meu denominador. E agora eu quero o numerador. Numerador é a parte que eu estou considerando. No caso, eu estou considerando a parte colorida. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o meu numerador. Então, nós temos aqui o 6 em cima e o 8 embaixo. Para a leitura de frações, eu trouxe esse quadro, que ele vai nos ajudar bastante. Eu já falei aqui que 10, 100 e 1000 nós temos uma nomenclatura diferenciada, né? E do 2 até o 9 nós usamos os números ordinais. Ó, se o denominador é a parte de baixo da fração, né? Denominador. For um 2, a gente chama de meio. Se for um 3, a partir do 3 até o 9, a gente vai ordinalmente, né? Então, nós temos aqui ó, o 8. Nesse caso aqui, é o oitavo. Quando eu for ler essa fração, eu leio o número de cima e aqui embaixo eu vou ler o ordinal, 6 oitavos. Eu tenho aqui o quadro que fala até o 9, né? Meio, um terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. 10 é décimo e a partir do 11 a gente fala o número e em seguida a palavra avos. 11avos, 12avos, 13avos, 55 avos, 249 avos. Sempre que o número for maior do que 10, a gente usa a palavra avos, com exceção do 10, que é décimo, do 100, que é centésimo, do 1000, que é milésimo. Observe as pizzas abaixo e represente a parte comida na forma de fração. Então, nós temos aqui uma pizza. A pizza, você consegue ver aqui que ela foi dividida em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, né? E temos um pedaço faltando. 1 sobre 6. Como é que eu vou ler essa fração? 1, o 6 eu vou olhar aqui na tabela, é sexto. Então, vou ler 1 sexto. Outra pizza. Essa outra pizza está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. E eu tenho aqui 3 pedaços faltando, que é o que foi comido. Então, 3
sobre 8. 8, eu vou ter que olhar lá na tabela, é oitavo. Então, eu vou ler 3 oitavos. Outra pizza, também dividida em 8 pedaços aqui. E eu tenho 4 pedaços faltando. Então, o 4 fica em cima e o 8 embaixo. E eu vou ler 4 oitavos, né? 8, ó, oitavos. Essa outra pizza, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pizza tem 10 pedaços e tem 4 faltando. 1, 2, 3, 4. 10, como eu falei, eu vou ler décimo. Então, eu tenho aqui 4 décimos da pizza que foi comido. Sempre estou repetindo aqui o quadro, porque o quadro é importante para a gente decorar, né? Consolidar a forma de leitura das frações. Então, essa primeira figura. A figura está dividida em 2 pedaços e apenas um pedaço colorido. Então, eu vou colocar aqui ó, o 2 embaixo, porque tem 2 pedaços, e 1 em cima, porque tem um colorido. Como é que eu vou ler? 2, aí eu olho lá em cima, que é meio. Então, eu vou ter 1 meio. 1, que é a minha parte de cima, e meio, que é referente ao 2. Outra figura. Nós temos aqui 3 quartos, né? 3 quartos. Nós temos aqui uma figura em 4 pedaços e 3 coloridos. Como a minha parte de baixo, o denominador é um 4, então vai ficar 3 quartos, né? A próxima figura está dividida em 9 quadradinhos. E eu tenho 7 coloridos. Então, eu vou ter 7 nonos, por conta do 9, que fica no denominador. 7 nonos. Outra figura. Essa outra está dividida em 8 pedaços. A fração vai ficar 5 oitavos, porque eu tenho 5 coloridos e 8 no total. Então, o numerador é 5 e o denominador é 8. E eu vou ler 5 oitavos. A outra figura. Nós temos aqui 4 coloridos, está aqui no numerador, e 7 no total, fica aqui no denominador. E eu vou ler essa fração como sendo 4 sétimos. Outra figura. Nós temos aqui um 1 colorido, numerador, fica aqui. E no denominador vai ser um 5, porque tem 5 pedaços. Então, eu vou ler essa fração como sendo 1 quinto. E agora eu vou trazer aqui para vocês, para mostrar o dominó de frações. O que é o dominó de frações? Você vai montar, confeccionar o seu dominó usando frações numéricas, né, e o desenho, a representação em desenho. Você pode fazer, você aluno, fazer para jogar em casa e ir aprendendo e consolidando sua aprendizagem. E você, professor, pode fazer, confeccionar para utilizar nas suas aulas. Quando voltar às aulas presenciais, você pode utilizá-lo em sala de aula. Nós temos aqui algumas peças. Essas peças você encontra facilmente na internet para você imprimir. Se você não quiser imprimir, você pode fazer com que os próprios alunos confeccionem. Coloca numa folha em branco a fração e a representação. Eles vão desenhar, colar em um suporte de papelão e fazer o recorte para utilizar as peças do dominó. E o jogo é igual a um jogo de dominó, normal. O primeiro jogador joga uma peça e o jogador seguinte vai ver se tem a peça que encaixa, ou uma figura que tem aqui um meio. Qual seria a figura que encaixaria aqui? Nós temos aqui essa primeira, ó. Nós temos um meio, 2 pedaços e um colorido. Ela encaixa perfeitamente aqui, desse lado de esquerdo. Outra figura, aqui nesse outro lado, do lado direito, a gente teria que achar um número, uma fração
que correspondesse a essa representação. Nós temos aqui 6 partes e 5 coloridas. Então, nós temos 5 cestos. Nós temos aqui embaixo, ó, essa representação aqui, do lado esquerdo, lá embaixo, nós temos aqui 5 cestos. Ela encaixa desse lado direito. E assim vai sendo jogado o dominó. Ó, 4 cestos. Foi colocada aqui a figura. 1/3, ó, foi encaixado aqui. E assim vai sendo jogado igual um dominó convencional. Então, gente, no início da nossa aula, né, eu passei um vídeo introdutório explicando um pouquinho, né, fazendo as orientações iniciais sobre o que era fração. E ao final desse vídeo, ficou um questionamento. Vocês assistiram toda a aula, assistiram os outros vídeos explicativos. Eu também fiz a minha parte demonstrativa. Expliquei o que era fração, como seria a representação, e eu acredito que agora vocês já foram capazes de responder a esse questionamento que ficou no primeiro vídeo. Eu vou postar aqui a solução, fazer com vocês, só para vocês conferirem se fizeram da forma correta. Aqui seria para você mostrar como fica a representação, né, fracionária da parte comida da pizza. Então, nós temos aqui a primeira figurinha, eu ampliei aqui um pouco, ficou um pouco borrada, mas dá para a gente ver. Ela está dividida em 4 partes, e 3 partes foram consumidas, só ficou um pedaço aqui. Então, nós temos 3 quartos, né? 3 é a parte comida, que está faltando, e 4 é o total de pedaços, total de fatias que a pizza tinha. E a gente lê 3 quartos, porque no denominador nós temos um 4, né? 3 no numerador e o 4 no denominador. Então fica 3 quartos. Próxima figura. Nós temos aqui um total de 1, 2, 3 fatias consumidas. Fica aqui no numerador. E a pizza tem no total 5 fatias. 1, 2, 3, 4, 5. Então fica essa fração. 3 no numerador e 5 no denominador, que eu vou ler quinto. Então a fração fica 3 quintos. A terceira figura. Nós temos aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5 fatias consumidas. 6, 7, 8, 9, 10. E 10 fatias no total. Então, isso quer dizer que nós temos 5 décimos, porque o denominador é um 10. Então, a gente vai ler 5 décimos. E, por último, né, nós temos essa figura, onde nós temos uma pizza que está dividida apenas ao meio. 2 fatias, 2 pedaços. Uma parte foi consumida, né? Uma parte foi comida da pizza, um pedaço, e a outra parte não. No total, como são 2, no denominador vai ficar o 2. 1 em cima, numerador 1, denominador 2. E o 2 eu vou chamar de meio. Sempre que eu estou dividindo algo por 2, eu estou dividindo ao meio. Se eu tenho um pão, vou dividir em 2 partes, eu vou dividir ao meio. Se eu tenho uma barra de chocolate para dividir para 2 pessoas, eu vou dividir ao meio. Sempre que eu divido por 2, eu estou fazendo uma divisão ao meio. Então, eu vou ter 1 meio aqui nesse nosso quarto exemplo. E fica aí as respostas do desafio, do problema que o vídeo propôs. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão de matemática para os alunos do 5º ano de ensino fundamental, com o nosso conteúdo de frações. Eu quero agradecer a todos por assistirem, né, os vídeos. São muito importantes, tanto para mim quanto para os professores que estão assistindo, para os alunos que estão assistindo. É um projeto muito interessante, que vai trazer benefícios para os alunos. Foi uma série de 4 vídeos, né? A gente trabalhou o sistema de numeração decimal, as 4 operações básicas,
resolução de problemas, área e perímetro e, por último, agora no nosso último vídeo, frações. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso traga só coisas a acrescentar ao aprendizado de vocês. Mais uma vez, quero agradecer e desejar a todos sucesso.